Os 5 maiores erros que você pode cometer trabalhando com dados. Muito prazer, meu nome é Lucas. Se você ainda não me conhece, eu criei esse canal com o objetivo de ajudar tanto recém-formados quanto outros analistas de outras áreas a migrarem para a área de dados, começarem a trabalhar numa área que está sendo muito valorizada, oportunidade de trabalho remoto, tanto nacional quanto internacional, triplicar o seu salário como eu fiz com o meu e muitas outras oportunidades. Se você quer saber como e entender um pouquinho melhor, continua acompanhando os meus conteúdos. No vídeo de hoje eu quero te passar 5 erros, os meus 5 maiores erros que eu cometi trabalhando com dados. E cara, nenhum desses erros é técnico. Não é nada relacionado a SQL, a Python ou a qualquer tipo de análise técnica que você faça dentro do mundo de dados. São 5 erros que geralmente custam muito tempo do meu trabalho e que geralmente me atrapalham na progressão, tanto do meu trabalho, daquelas análises que eu estou fazendo, quanto da minha carreira. Se você começar a aplicar o que eu vou te ensinar na aula de hoje, porque o objetivo é te passar os 5 maiores erros e como você não passar por esses erros. Então eu quero entrar no detalhe de como você pode fazer isso. E para isso, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se você tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo e bora pro vídeo que eu não sou muito de ficar enrolando. E antes mesmo da gente comentar, antes de eu falar desses 5 erros, é importante que talvez você esteja numa posição hoje que essa aula não seja muito significativa para você. É aquele tipo de aula que a gente tem, mas a gente só entende depois que passa por um processo. Se você ainda não passou por esse processo para entender esses tipos de erro, o que eu sugiro que você faça é que você anote e comece a aplicar desde já para que você não passe por esses erros. Por isso eu comentei que esse vídeo aqui é realmente uma aula e não só um vídeo de dicas, tá? Mas vamos começar. O primeiro erro é o seguinte: toda vez que você vai fazer uma análise, toda vez que você vai trabalhar com dados, você precisa entender alguns pontos. Primeiro, quem você vai atender? Quem é o seu público? Qual é o objetivo daquela análise que você vai fazer? E qual é a expectativa daquela pessoa, do demandante, com relação a essa análise? Por que isso é super importante? Para que você consiga direcionar a resposta daquilo que você está fazendo da forma correta. Para que não gere retrabalho para você e para que você atenda as expectativas de quem está do outro lado. Porque se tem uma coisa que é ruim, é você fazer um trabalho que não atende às expectativas do demandante. Principalmente se esse demandante é um gerente, se é um diretor, e aí você acaba frustrando as expectativas dele. Isso é horrível para o seu crescimento profissional, é horrível para você. É uma sensação também que eu não gostaria que ninguém sentisse, mas assim, se você cometer esses erros, possivelmente você vai passar por isso. Então vamos lá, como eu falei para vocês, é uma aula aqui. Então você precisa entender público, objetivo, expectativa. Tá, Lucas? Qual é a diferença desses caras, né? O que você quer dizer com isso? Público remete à pessoa que você vai atender com aquela análise. Então se você quer atender um gerente, um diretor de uma outra área, finanças, marketing, jurídico e etc., você tem que entender que o mais importante de tudo ali é a conclusão da análise e o direcionamento que você precisa dar para aquela pessoa daquela área, por exemplo. Seja para o marketing aumentar investimento em campanha, diminuir investimento em campanha, aumentar investimento em criativo, qual criativo performou melhor ou não, qual e-mail performou melhor ou não. Então você precisa entender quem é essa pessoa e ser direto ao ponto. Quanto menor o cargo dessa pessoa, mais detalhes ela precisa. Quanto maior o cargo dessa pessoa, menos detalhes ela precisa. Mais o highlight ela precisa daqueles pontos principais e menos os detalhes. Então, isso é importantíssimo, deixa anotado aí para que quando você fizer a sua análise, para que quando você começar a trabalhar, você já siga esses passos como um roteiro bem definido, tá? Então, entenda isso. Agora, se seu público for alguém de dados, de fato, seu gerente de dados, seu coordenador de dados, é importante que você entenda também que os detalhes técnicos são relevantes para essa pessoa, porque ela precisa da confiança de que a metodologia utilizada para fazer aquela análise realmente faz sentido. Pode perceber, toda vez que você precisa falar com alguém que é de dados, e eu já trabalhei nos dois mundos, tanto atendendo gente de dados quanto gente que não é de dados da parte técnica, mas quando você vai para a parte técnica, você precisa apresentar uma análise para aquela pessoa que é de dados, ela quer entender um pouco mais da metodologia, porque imagina o seguinte, você como analista de dados passou alguns anos trabalhando com isso, sabe o quanto você precisa ser detalhista naquela análise. Você nunca vai perder isso do seu
da sua maneira de trabalhar. Então você vai querer entender a metodologia porque você sabe que a metodologia responde muita coisa. E metodologias diferente daquilo que é pedido para uma determinada análise pode levar a vieses no resultado. Então você precisa entender isso também e entrar um pouco mais a fundo nas partes técnicas. Por isso, quando você estiver fazendo uma análise, se for uma pessoa que você não precisa muito detalhe técnico e nem muito detalhe de como a análise foi feita, você consegue ser um pouco mais direto. Mas se você precisa entrar em detalhes mais técnicos, aí você vai precisar ter uma documentação, um raciocínio mais claro para explicar. Então são storytellings diferentes. E isso é muito importante. Agora, você precisa entender também, além do público, da forma que você vai comunicar isso, o objetivo e a expectativa desse público. Qual que é a diferença entre o objetivo e a expectativa do público? O objetivo qual é o objetivo daquela análise? Então imagina o seguinte, um gerente de vendas, ele quer entender se as vendas caíram em determinado local, em determinada loja, em determinado estado. Só que geralmente ele pede isso como análise, então esse é o seu objetivo, entender se as vendas caíram em determinada região, em determinada loja, e aí você começa a fazer análise nesse sentido, e normalmente é uma análise mais abrangente. Só que na cabeça dele, ao pedir isso, ele já tem uma hipótese criada. Na cabeça dele, possivelmente, aquela diminuição de vendas aconteceu por um determinado motivo, que ele vai tentar enxergar com a sua análise. Só que se você não conhece a expectativa e as hipóteses dele, o que pode acontecer é que você leve uma análise que não chegue na resposta. Dê um direcionamento, mas não chegue na resposta. Se você já compreende a expectativa dele desde o início, você pode, além de fazer a análise que ele pediu, com o objetivo que ele pediu, também trazer um pouco mais de informação para que a resposta fique mais clara no final e atenda à expectativa dele. Isso tem uma diferença, parece sutil, mas tem uma diferença enorme quando você faz uma apresentação de alguma análise que você fez, porque você com certeza vai conseguir suprir a necessidade daquela pessoa a qual você está falando. E aí é interessante que tudo que eu vou falar aqui, ele traz um resultado muito mais implícito do que explícito. Ele dificilmente, se você fizer uma análise que atendeu o objetivo ou atendeu a expectativa, ele vai necessariamente compartilhar aquilo com você. Às vezes ele pode compartilhar, às vezes não. Mas geralmente fica muito implícito a satisfação que ele tem com uma análise que foi cumprida o objetivo comparado com uma análise que foi cumprida a expectativa. Geralmente quando o objetivo foi cumprido, fala, tá bom, legal, interessante, trouxe alguns insights aqui para o time, vamos utilizar isso de alguma forma. Agora, quando a expectativa é cumprida, geralmente vem cercada de mais elogios, vem cercada de, vamos trazer isso para o time, vamos apresentar isso para o time também. Então, geralmente tem alguns passos a mais que você consegue perceber pela sutileza que fazem a diferença quando você supre a expectativa desse público. Então, quando você for começar uma análise, não cometa esse erro. Não vá direto para a análise, entenda quem é o seu público, entenda qual é o objetivo e quais são as expectativas, que isso vai fazer uma diferença muito grande para a sua carreira. Isso não faz mais diferença do que entregar resultados, mas complementa você como profissional, as pessoas passam a ganhar mais confiança e credibilidade com o seu trabalho. Então isso também faz bastante diferença ao longo da sua carreira e é muito importante. Então não cometa esse erro, anota aí, entenda que é o público, é o objetivo e quais as expectativas. Então esse é o primeiro erro que eu já cometi fazendo diversas análises. O segundo erro que eu já cometi, e eu cometo várias vezes ainda, é não documentar o processo da análise que você fez. Porque muitas vezes a análise é pedida de forma pontual. Putz, eu quero entender determinado... Se, por exemplo, novamente, se caiu vendas numa determinada loja, eu só quero saber se sim ou se não. Vamos supor que seja essa a análise. Aí você faz a análise, traz os resultados, mas você não documentou nada daquilo que você fez. E geralmente, durante a análise, você tem diversos raciocínios diferentes, chega a diversas conclusões diferentes e vai construindo, elaborando o raciocínio analítico para construir a análise de fato. E aí, se você não anota isso, você não lembra mais do que você fez. Você lembra vagamente, né? Porque fica ali na sua memória, você que fez, você que raciocinou. Mas se alguém pedir para você atualizar esse estudo, atualizar essa análise, você já não tem mais o processo, e aí você vai ter que raciocinar tudo de novo e vão demorar a mesma quantidade de horas que você demorou para fazer a primeira, às vezes até mais. Porque daí você quer lembrar exatamente como você fez a primeira e aí você fica buscando validar os resultados para atualizar de fato esse estudo. Então, é muito importante que você anote, que você documente
a análise que você está fazendo. Eu passo por isso diversas vezes. Pô, é uma análise pontual, é uma análise pontual. Aí eu faço um monte de query, um monte de consulta, um monte de algoritmo, não documento nada, às vezes fica salvo tudo fora de ordem, e aí chega alguém numa determinada daily e pede, você consegue atualizar aquele estudo? Vai ser mais rápido, né, porque você já fez o processo e tal, e aí tá tudo bagunçado, tudo sem documentação, e aí você tem que relembrar tudo que você fez e acaba demorando até mais. Então, como que você vai fazer esse tipo de documentação? Como eu falei, é uma aula e eu preciso passar como você vai fazer isso, tá? Então, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, no seu computador, na sua máquina local mesmo, estrutura uma rede de pastas onde você consegue deixar tudo salvo de maneira organizada para quando você precisa consultar, você sabe exatamente em que pasta tá. E geralmente, nomeie essas pastas com um nome bem claro, tá? Às vezes a gente tem preguiça de criar pasta, salvar arquivo, e aí acaba colocando nome de arquivo de uma forma muito resumida. E aí você não sabe exatamente o que é aquele arquivo. Então, coloque nomes longos, é sua máquina, você pode identificar como você quiser. Então, isso ajuda bastante na estrutura aí, na hora de estruturar as suas análises e deixar tudo salvo. Segundo ponto muito importante, deixe tudo numa sequência lógica. Então, se você seguiu uma estrutura de, por exemplo, 5, 6 passos, como eu tenho aqui na hora que eu vou analisar a mensuração de campanha, na hora que eu vou fazer a mensuração de campanha, cara, deixa tudo documentado, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E, além disso, também escreva o seu raciocínio sobre aquela análise, porque muitas vezes você vai, mesmo que você deixe documentado, você vai pegar para refazer aquela análise e teve algum raciocínio que você teve ali na hora, algum insight, que quando você for atualizar, você não vai lembrar. E aí você perde um tempo tentando entender por que você fez determinada coisa. Você acha que talvez não seja necessário. E aí você tira aquele insight que você teve na primeira análise, chega lá no final, você lembra por que você teve aquele insight. Então, é interessante que você estruture em pastas, estruture numa sequência lógica e escreva o que você fez em cada passo, por que você chegou naquela conclusão, por que a query tinha que ser feita daquele jeito, por que tinha que ter aquela condição. Então, isso é um ponto extremamente importante quando você for documentar as suas análises. E esse é um segundo erro que eu cometo com muita frequência e geralmente eu fico muito bravo por conta disso. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, dia 18 de abril. Ontem, que é um feriado, ontem, dia 17, na Daily, pediram para eu atualizar um material fazendo um filtro específico e eu demorei quase o dia todo para fazer essa atualização, sendo que eu já tinha montado o material. E se eu tivesse toda a redundância do material, teria saído em 2, 3 horas no máximo. Por conta de que eu não coloquei, se eu não me engano, um campo dentro da minha análise, eu precisei refazer tudo de novo para conseguir chegar nos resultados com esse filtro para entregar para o pessoal de negócios. Então, eu não tinha muita coisa documentada, muita query, eu tive que entender porque tinha dado aquele resultado e isso demorou muito tempo. Cara, então documente tudo que você for fazer nesses passos, coloque em pastas, estrutura lógica, escreve, porque às vezes, geralmente a minha forma de trabalhar é exatamente como eu resolvia exercícios e provas da faculdade. Tinha um monte de folha, nada seguia uma sequência lógica, mas o que era mais importante para mim era chegar no resultado e elaborar o raciocínio para chegar naquele resultado. Então não interessava muito o que estava na folha, assim, o que estava na minha mente. Só que isso não funciona para trabalho. Em trabalho a gente precisa ter processo, precisa ter documentação, precisa ter organização. Então é muito importante que você faça isso e não cometa esse segundo erro, tá? Um terceiro erro que acontece comigo aqui também com frequência, que é o seguinte: todo mês eu tenho que fazer mensuração de campanha e isso já tem uma documentação, um processo muito bem elaborado que ainda não está automatizado, a gente vai automatizar, mas ainda não está, e aí todo mês eu preciso fazer esse processo manualmente. E por fazer esse processo todo mês manualmente, muitas vezes eu deixo de conferir se os resultados em cada uma das etapas está condizente, está coerente ou não. E aí quando chega lá no final e eu vou avaliar o resultado, eu percebo que, errei alguma coisa, faltou uma parte do processo, alguma coisa nesse sentido, e eu tenho que reprocessar. Então vale mais a pena você passar algumas horas a mais durante a sua análise conferindo se cada etapa faz sentido do que ter que refazer tudo de novo. Geralmente, refazer tudo de novo demora muito mais do que ficar conferindo cada etapa minuciosamente. Então, esse é o meu terceiro erro, fazer análises que envolvem diversos processos e em cada etapa não conferir minuciosamente se aquele resultado é correto. Isso geralmente acontece mais em análise de rotina, né? Quando você está fazendo uma nova, você precisa conferir toda vez, em cada etapa, se aquilo que você está fazendo faz sentido.
e aí você faz isso meio que automaticamente. Mas quando você tem algo que é padrão, é um processo, é mais operacional, você acaba pulando esses steps muitas vezes, o que acaba te prejudicando lá no final. Então, sempre confira minuciosamente. E para isso, toda vez que você fizer uma análise que vai ser algo mais estruturante, coloque log nessas análises, porque você consegue ver o resultado daquilo que você precisa logo depois que você fizer uma parte do processo e conferir se aquilo faz sentido ou não. Então é como se, trazendo para uma linguagem de programação, é colocar uns prints ali na tela, alguma coisa nesse sentido que você consiga acompanhar o resultado de fato, para saber se cada etapa está sendo processada da maneira correta, se os resultados são condizentes. Então essa é a minha maior dica ou sacada, um insight que eu tenho aqui para trazer para vocês com relação a esse terceiro erro, tá? Então vamos lá. O quarto erro, esse daqui, ele é muito importante. E ele é um erro, assim, muito junior, eu diria, tá? Eu já cometo algumas vezes, mas eu entendo que ele é um erro que não pode ser cometido. Conhecer o business e os processos da empresa. Cara, você entrou para trabalhar numa empresa com dados. Você precisa conhecer os dados da empresa. Você precisa conhecer como a empresa funciona. Cara, eu acho muito feio mesmo. Quando uma pessoa de fora, pode ser um colega seu, pergunta com que você trabalha, onde você trabalha, ou em que empresa você trabalha, e você não sabe explicar como a sua empresa ganha dinheiro, como sua empresa funciona, quais são os processos envolvidos. Você precisa saber minimamente, conhecer minimamente ali a arquitetura do negócio, os processos do negócio, como funciona, porque você, como analista de dados, precisa conhecer e entender do negócio. A única diferença para um analista de dados, ou para um cientista de dados, para alguém que trabalha com dados como um todo, para um gerente, diretor, um CEO, é a capacidade técnica. É a única diferença. Talvez o diretor, o gerente, o CEO das outras áreas, eles não sabem manipular SQL, trabalhar com Python, eles nem têm tempo para isso não é a função deles, mas eles entendem muito de negócio. E você precisa entender tanto de negócios quanto ele para saber fazer as perguntas corretas, as análises corretas, além do seu conhecimento técnico. É lógico que muitas vezes a gente ainda está crescendo tecnicamente, a gente não tem o mesmo tempo que eles para pensar nas perguntas corretas. Que é o que acontece muitas vezes. Se você é do operacional, você pensa menos na estratégia. Se você é da estratégia, você pensa menos no operacional. Só que é a resposta. E você, como analista de dados, precisa ter um intercâmbio entre os dois. E geralmente, o que diferencia um profissional júnior de um profissional mais sênior é geralmente esse balanço entre essas duas coisas. O júnior vai estar muito preocupado ali com parte técnica e muito menos com parte de negócio. Porque ele demora mais tempo para fazer as análises. Ele precisa entender um pouco mais como funciona o SQL, o Python, ou qualquer outra linguagem, ou qualquer outra ferramenta. E aí ele passa muito tempo descobrindo como chegar a um resultado e tal, e ele acaba ficando muito no operacional e não sabe tanto de negócio. E aí quando você vai crescendo essa escadinha de senioridade, você troca a balança, então você começa a ser um cara muito mais de negócio, porque você sabe como resolver. Aqui você vai, na parte técnica você vai dar um jeito e você conhece muitos atalhos. Mas a parte de negócio é o que vai fazer você se destacar aqui para apresentar resultados coerentes, sabendo quem é o público, sabendo qual é o objetivo, quais as expectativas. Isso faz uma diferença bem grande quando você conhece o business da empresa e você precisa conhecer o business da empresa. Geralmente, quando a gente entra ali como funcionário, a gente só quer fazer o nosso trabalho, separar e ir embora, a gente não quer ter conhecimento tão grande ali sobre a empresa. Só que isso vai só te prejudicar na sua carreira. Vai fazer você crescer menos, você vai ter menos identificação com os diretores, gerentes, com as pessoas que estão ali dentro, que podem te ajudar a crescer na sua carreira corporativa. Isso faz muita diferença, conhecer o business da empresa. Muita diferença total. Isso vai fazer você alcançar lugares maiores de forma até mais rápida. Se você é um júnior que já começa com várias preocupações relacionadas a um negócio, menos com o técnico, que também é importante quando você está começando, isso vai fazer uma diferença enorme para sua carreira. Então esse seria ali o quarto erro que você pode cometer e que eu sugiro que você não cometa, tá? E aqui, o que eu sugiro que você faça para conhecer o processo da empresa, para entender como ela funciona, é desenhar microprocessos de como ela funciona. Eu já fiz isso no meu antigo trabalho, entendia como é que funcionava cada área, pelo menos ali o superficial, o grosso de como funcionava a coisa. E eu criei um microprocesso, desenhei, olha, isso aqui vai para cá, isso aqui vem para cá, é assim que funciona. No caso dos serviços financeiros que eu estou agora, você tem um estabelecimento, lá no estabelecimento tem uma maquininha que nada mais é do que o credenciador. Depois do credenciador vem a bandeira ou o subcredenciador, depende de como esse ramo tá configurado. Depois vem a bandeira, depois vem o emissor do cartão. Então, esses detalhes é importante para que você entenda como atuar, o que tem em cada etapa, para que você conheça a empresa como um todo e saiba falar com propriedade do negócio.
Isso é extremamente importante. Acho que se você desenhar um microprocesso, fica muito mais fácil de entender. Geralmente, quando eu vou construir uma solução do zero, ou quando eu preciso estudar algo do zero, como foi minha pós-graduação em Data Science, por exemplo, eu gosto de criar esse diagrama de blocos porque te dá uma visão geral do todo. E aí você se sente muito mais confortável sobre aquilo que você está aprendendo. Às vezes você vai estudar alguma matéria, sei lá, modelagem de dados, e aí você nem sabe por que a modelagem surgiu, como ela surgiu, quando ela surgiu, como ela foi criada, quais foram os primeiros algoritmos. Existem diversos algoritmos de machine learning, diversos algoritmos de inteligência artificial, mas como que eles foram criados? Por que eles foram criados? Por que pensaram assim? Então, esses detalhes, eles fazem a diferença quando você está estudando e traz muito mais bagagem e conhecimento para você. Então, desenhar esses microprocessos de forma de diagrama de blocos te ajuda muito a entender como funciona o business da empresa, tá? E esse é o insight que eu trago aqui com relação a esse quarto erro que eu já cometi e espero que você não cometa, tá? O quinto erro, e não menos importante, é um erro que eu cometi, não que eu cometi bastante, mas às vezes você passa tempo com aquele erro quando você poderia ter sido mais eficiente. Que é o quê? Não conhecer as tabelas de dados da empresa. Porque geralmente tem vários sistemas, tem várias tabelas, elas estão armazenadas em algum banco de dados, ou na nuvem, etc. E aí você não conhece muito bem os campos daquela tabela. O que acontece muito quando você não conhece as tabelas da empresa, os sistemas e etc. Você vai fazer uma análise e aí você pega uma tabela que tem assim, descritivo das colunas bem feito até. E aí você acaba fazendo uma análise utilizando uma coluna que talvez ela não servisse para aquela análise. Isso aconteceu bastante comigo quando eu trabalhava com telecom, porque telecom tinha muitos sistemas diferentes. E aí eu utilizava uma determinada coluna que não representava o resultado fidedigno daquele resultado que eu queria chegar. E aí eu só ia descobrir isso depois que eu falava com alguém que já conhecia com profundidade a tabela. Então, isso faz bastante diferença. E às vezes a tabela até significa aquilo que você acha que significa, mas ela não é usual. A tabela não, né? A coluna. Ela não é usual, ela não está trazendo os resultados corretos. E aí muitas pessoas que já trabalham com análise de dados na empresa sabem disso, mas você como novo na empresa ali não conhece, não sabe e acaba utilizando de forma incorreta. Isso já aconteceu bastante comigo. Então, quando você for fazer uma análise, você precisar de tabela X, Y, Z, e você for conhecendo essas tabelas da empresa, entenda o que significa cada campo e pergunte para as pessoas se aquele campo realmente significa aquilo que você pensa que significa. Isso é bastante importante. E a maior lição que você pode tirar aqui desse erro, sem dúvida nenhuma, é conversar com as pessoas. É perguntar, olha, preciso fazer uma análise assim, assim, assado. Que tabela você indica para eu conseguir chegar nesse objetivo? Quais campos você indica para chegar nesse objetivo? Ter esse brainstorm antes de você começar a fazer a análise é bastante importante para que você não tenha retrabalho e chegue em resultados concretos. Não leve a análise a vieses ou até mesmo resultados incorretos, tá? Esse é um quinto erro que eu já cometi que você não pode cometer, tá? Muitas vezes, o que pode acontecer também, e que eu acabei cometendo bastante também esse erro quando eu trabalhava com telecom, é o seguinte: quando eu trabalhava com time de dados, né? Então eu já trabalhei de duas formas diferentes, né? Que é normalmente o que você tem para profissionais de dados. Alocado no time de dados, alocado em qualquer outro time para trazer dados para aquele time. Então, por exemplo, eu trabalhei na área comercial. E aí o que acontecia? Como eu trabalhava na área comercial, o time de dados, o time de tecnologia era muito relutante de passar dados para a gente do time de comercial. Porque, enfim, a gente não tem a expertise que eles têm na área de dados, e aí pode trazer análises e conclusões que são totalmente erradas, que eles conhecem mais do que a gente, aí eles têm esse receio de compartilhar informação com a gente, até por conta das metodologias que são utilizadas. E aí o que acontecia? Como eu tinha dificuldade desse acesso, de conseguir as coisas, como eu trabalhava com quem eu já tinha e perguntava muitas vezes para as pessoas de negócio como é que funcionava tal sistema ou algo nesse sentido, para conseguir chegar a alguma conclusão sobre aquela tabela, como aquela tabela funciona, por que os resultados vêm daquela maneira, como identificar algo e tudo mais. Geralmente, em alguns casos funciona, mas não é algo muito eficiente. Porque quem construiu a tabela de fato, sabe lidar com o sistema, é que tem a resposta correta. Então, muitas vezes você vai acabar inferindo coisas que não necessariamente são corretas. Então, isso é muito ruim para o seu trabalho. E aqui, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça essa explicação para as pessoas
de acordo com as experiências que você viu de outras pessoas, como a minha que eu estou contando aqui. E olha, eu não sei se ir por essa metodologia é o caminho correto, seguir por isso aqui é o caminho correto. A gente pode fazer por essa metodologia, mas bater esses dados com o time de dados, ou até mesmo trazer eles para dentro do nosso negócio aqui, para dentro da nossa área, para que a gente traga análises mais assertivas e não gere incompatibilidade em números. E aí você vai entrar numa reunião, ao invés de discutir os resultados dos números, você fica discutindo a diferença entre os números e por que estão assim. Então esse é um outro insight, uma outra dica que eu trago aqui para vocês. Show? Então esses foram os meus 5 maiores erros, e são os meus 5 maiores erros como profissional trabalhando com dados. Então deixei toda uma arquitetura aqui para vocês, explicando. Vou deixar aqui embaixo escrito nos comentários também sobre esses erros e como corrigi-los ou o que você pode fazer, que vai ser bastante importante aí para sua carreira. Eu espero que tenha te ajudado. Eu sei que possivelmente é um vídeo que você esteja vendo, dependendo de quem foi o público que atingir aqui, que seja um conteúdo que não esteja tão latente ainda, que você não entenda muito bem ainda, mas eu tenho certeza que em determinado momento da sua jornada é algo que vai fazer diferença. Se você aplicar desde o início, isso vai te dar muita credibilidade e confiança no seu trabalho. Isso vai ser bastante interessante para a sua progressão de carreira. Show, galera? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Lucas e eu ensino recém-formados e pessoas de outras áreas a conquistarem sua primeira experiência profissional trabalhando com dados, mesmo que começando do zero. Você vai aprender a aumentar o seu salário, ter flexibilidade de trabalhar de onde quiser e receber propostas tanto nacionais quanto internacionais. Quer saber como? Me segue para mais.